Está gravando já. Eu vou pedir que todos desativem o som. Vou desativar aqui o som de... Eu desativo o som, só deixar só Gilmar com o som aberto. Amel, enquanto você está ajustando aí, e depois você vai colocar na tela aí os slides, eu já aproveito para pontuar algumas questões em relação ao estudo desses temas aí. Aí você já pode, nesse tempo, ir compartilhando o slide aí assim que você puder. Pronto, eu posso compartilhar daqui a pouquinho. Agora eu queria que você desse uma pincelada aí, uns 5 minutinhos, porque teve alguns irmãos que não participou semana passada. Seria interessante você dar essa pincelada rápida do da semana passada aí, certo? Certo. Bem rápida mesmo, só para ter uma noção do que foi dito e tal, para poder a gente ir. Beleza? Amém. É exatamente nesse sentido mesmo que eu queria falar. Nós compartilhamos a semana passada, como a Mel já tinha falado aí, texto de Romanos, capítulo 1 e 2, onde Paulo ele começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sinalizei na ocasião, primeiro, o termo que Paulo começa esse texto aí, né? É uma expressão muito forte, rogo, quer dizer, é um recurso linguístico aí para enfatizar algo que ele está apelando, que ele está suplicando a nossa atenção. E sempre que nós nos deparamos com esse verbo aí, rogo-vos, suplico-vos, nós devemos prestar mais atenção àquilo que vai ser pedido em seguida, porque geralmente é algo sério que estava consumindo ali o pensamento do apóstolo, cuidado com a igreja, e ele tinha muita preocupação com aquilo que ele roga aos irmãos para se atentar. Então, ele roga a cada um de nós, primeiramente, que a gente se apresente a Deus. Ele vai dar, na sequência, alguns passos que são, digamos assim, o segredo de uma vida cristã abundante, edificada na rocha e que vai ser sustentada até o fim. Então, o primeiro passo é: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivos, que é o vosso culto racional. Nós precisamos nos apresentar a Deus diariamente, os nossos corpos, todo o nosso ser, no nosso culto diário. Essa é a base do nosso relacionamento com Deus, a nossa adoração a Ele, a nossa comunhão com Ele, todos os dias, em todos os lugares, em todos os momentos. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus para que a gente seja achado firme até o fim. E, em segundo lugar, como resultado desse culto diário a Deus, de nos apresentarmos diante de Deus, o resultado disso é que nós não vamos nos conformar a esse mundo, né? Não podemos tomar a forma desse século. Significa que nós devemos viver conforme a palavra de Deus. O mundo ele tem uma forma. A forma diz respeito aos ideais do mundo, aos princípios que o mundo ensina e aquilo que o mundo quer formar, aquela mentalidade, aquele sistema de valores que o mundo quer formar na sociedade. Então, nós não podemos tomar essa forma dessas ideologias mundanas, pecaminosas, baseadas na vontade do diabo. Pelo contrário, não devemos nos conformar, tomar a forma dessas ideologias, mas devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Nós só vamos viver uma transformação genuína, tendo o caráter de Cristo sendo aperfeiçoado em nós,
quando tivermos a nossa mente renovada pelo entendimento da palavra de Deus. Então, a nossa mente tem que estar alinhada com o que Deus pensa, com o que Deus estabeleceu. Nós devemos olhar para todos os assuntos, a nossa visão de mundo tem que ser dada pela palavra de Deus. E, nesse sentido, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e também fazer um exercício de conferir todas as coisas desse mundo, aquelas ideias que se nos apresentam no dia a dia, conferir se elas estão de acordo com a palavra de Deus, para aquilo que não está de acordo, a gente não tomar forma, a gente se afastar, reprovar, como a palavra diz, as obras das trevas. E para fazer isso, para não tomar forma, a gente tem que ter uma visão de mundo bíblica, bem alinhada com a palavra de Deus em todas as áreas da nossa vida. E só assim é que a gente vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para conhecer, digamos assim, as principais ideologias, as principais formas de pensamento, né, que são mais influentes na sociedade atual, é muito importante que a gente entenda, basicamente, quais são os discursos que estão querendo formatar a sociedade nos dias atuais, para que a gente não se pegue, porventura, reproduzindo muitas coisas desse mundo aí que o diabo está criando, está formando esse sistema. E muitas vezes, se a gente não conhecer o que está por trás daquelas ideologias, a gente sutilmente é afetado por essas coisas, acaba até reproduzindo sem se dar conta. Por isso, o que nós vamos falar hoje aqui está baseado no verso 2 aqui, quando diz: não vos conformeis com esse século. Então, é importante a gente entender quais são esses valores desse século que está querendo moldar a sociedade. É como se nós fôssemos abrir um parêntese nesse versículo agora, para entender as principais correntes de pensamento, ideologias desse século nosso, para não tomarmos a forma dessas coisas. Então, é sobre essas ideologias que nós vamos tratar. Primeiro, vamos falar do marxismo, porque ela é como se fosse a base de todas essas ideologias presentes, e nós só vamos entender essas ideologias como ideologia de gênero, feminismo e outras coisas, se a gente entender um pouco do marxismo. Então, a ideia é essa. Então, amados, conforme eu salientei, mas é preciso enfatizar a motivação de falarmos de marxismo. Nós não faremos isso com motivações políticas, partidárias, nada dessas coisas. A nossa motivação, de fato, é o que está na palavra de Deus, em Romanos, capítulo 12, 2, quando diz que nós não devemos tomar a forma desse mundo. Então, precisamos conhecer as ideologias mais influentes do presente século para não tomarmos a forma. Então, é uma motivação totalmente espiritual, de zelo doutrinário, para atentar os irmãos, alertar os irmãos a não tomarem a forma dessas ideologias. Bom, uma das ideologias mais influentes, talvez, na história da humanidade, tenha ficado conhecido como marxismo, socialismo ou comunismo. Essas três palavras, esses três termos, na verdade, eu coloquei aí como sinônimos. Marxismo são as ideias que foram desenvolvidas pelo filósofo Karl Marx, um alemão que nasceu no século XIX. Então, o marxismo é porque vem de Marx, né? São as ideias de Karl Marx. E socialismo, na verdade, é basicamente assim, a teoria filosófica econômica que ele criou.
O comunismo é como se fossem essas ideias na prática. Quando elas são colocadas na prática em uma determinada sociedade, é chamado de comunismo. É o estágio final do socialismo ou do marxismo. Pode passar aí, Amel. A nossa ideia, é bom enfatizar, não é dar uma aula assim, de marxismo e abordar o tema assim, de uma forma exaustiva, até porque é um tema muito amplo e eu quero fazer, na verdade, um resumo da forma mais didática e simples possível, para que todos possam entender. Primeiro, nós vamos mencionar alguns fatos sobre a vida de Karl Marx, sobre a vida pessoal desse homem. Ele nasceu, como disse, na Alemanha. A sua filosofia exerceu influência em várias áreas do conhecimento, tais como sociologia, política, direito, economia, educação. O pensamento de Marx ele se tornou muito abrangente, ele é aplicado em várias áreas do conhecimento. Então, por ser uma ideologia tão influente no mundo, nós precisamos conhecer melhor o que é que ela propõe, que modelo de sociedade ela propõe. A Mel pode passar o slide, por gentileza. O primeiro fato sobre a vida de Karl Marx é que ele, na sua juventude, teve envolvimento com o satanismo. Segundo o livro Marx e Satã, do pastor romeno Richard Wurmbrand, que foi um pastor protestante preso pelo regime comunista e quase foi morto, passou vários anos sendo torturado numa prisão, mas ele, pela graça de Deus, conseguiu sair vivo e depois ele escreveu alguns livros tratando de comunismo e de Marx. Aí, nesse livro, Marx e Satã, desse pastor, inclusive Eric até compartilhou outro dia, num grupo da igreja, um link de um filme que foi feito baseado na vida de Richard Wurmbrand. Eu recomendo que vocês assistam, caso alguém não tenha assistido. É muito importante para vocês entenderem melhor sobre esse assunto. E o pastor Richard Wurmbrand, nesse livro, ele diz o seguinte, que a obra de Marx, o pensamento de Marx, foi inspirado por um ódio radical contra a religião judaico-cristã, o cristianismo, e contra Deus. Numa carta que Marx enviou ao pai, ele escreveu o seguinte, abre aspas, uma cortina caiu. Meu santo dos santos foi partido ao meio. Sou grande como Deus. Envolvo-me em trevas como ele. Perdi o céu. Disso estou certo. Minha alma, antes fiel a Deus, está marcada para o inferno. Fecha aspas. Nessa afirmação de Karl Marx, que foi retirada de uma carta que ele escreveu ao pai, ele diz que antes ele foi fiel a Deus. Então, é importante explicar que Karl Marx nasceu numa família de judeus, uma família judia, e o pai dele, embora fosse judeu, se converteu à fé protestante. Quando Marx tinha 6 anos de idade, o pai se converteu ao cristianismo e passou a fazer parte de uma igreja luterana. E boa parte da infância de Karl Marx e da adolescência, na verdade, a fase final da infância e adolescência, ele passou convivendo numa igreja cristã, no meio cristão, professando a fé cristã. Quando ele entrou na universidade, por volta dos 16, 17 anos, e teve contato com a filosofia de Hegel, que era um filósofo ateu, Marx passou a rejeitar o cristianismo e assumiu o seu ateísmo e passou a manifestar essa revolta contra a fé cristã.
Aí o pai dele, sabendo dessas, digamos assim, dessa nova fase que Marx estava vivendo ali de repulsa ao cristianismo, o pai dele escreveu a Karl Marx, que nesse período não estava morando na casa do pai, e manifestou a tristeza dele, o desapontamento dele com o pensamento de Marx anticristão. E aí Marx respondeu essa carta do pai, e é nessa resposta ao pai que você encontra esse fragmento aí terrível, né? Onde ele claramente expõe o princípio do sentimento de Lúcifer, de ser igual a Deus, de destronar a Deus, esse tipo de coisa. Além desse tipo de escrito aí, que já é bastante uma coisa muito terrível, né, para alguém afirmar, ele produziu na juventude muitos poemas e poesias nas quais abertamente ele evocava o diabo, fazia elogios à figura de Satanás e coisas do tipo. Então, esses escritos da juventude de Marx, eles demonstram um sentimento bem satânico mesmo, assim, de ver na figura do diabo alguém admirável, né? Pode passar, meu. Um segundo fato sobre a vida de Karl Marx é que ele viveu desempregado a maior parte de sua vida, sendo sustentado financeiramente pela esposa e pelo seu amigo Friedrich Engels. Marx teve uma vida muito complicada do ponto de vista financeiro, teve uma vida muito difícil. Ele teve apenas um emprego como correspondente de um jornal que rendia a ele muito pouca coisa assim, em termos financeiros, e a esposa dele era quem bancava as contas. Ela fazia isso porque ela amava muito o marido e admirava o talento de Marx, e ela acreditava que Karl Marx estava escrevendo uma obra que seria importante assim para o mundo inteiro e que iria fazer diferença assim na história financeira da família quando essa obra dele fosse publicada. Então, por isso ela se sacrificava ali para segurar a onda para que ele pudesse escrever a sua obra. Ele conheceu na França um filho de um industrial rico, chamava Engels, e Engels compartilhava das mesmas ideias de Marx e, entusiasmado pelo talento intelectual de Karl Marx, ele, como era de posses, resolveu financiar Karl Marx, bancar Karl Marx para que ele pudesse desenvolver a sua obra. Então, praticamente, ele não foi um homem de trabalhar a vida inteira, foi sustentado pela esposa e pelo apoio de Engels, o seu principal amigo. Outro fato marcante na vida dele é que, apesar da esposa se dedicar muito, se esforçar para que ele pudesse desenvolver a obra, e tudo que ela pedia para ele é que ele nunca a traísse. Mas ele não foi capaz de atender esse pedido e acabou traindo a esposa com a empregada, que era a melhor amiga da esposa, e essa empregada acabou engravidando. Aí, desesperado, Karl Marx pediu ao seu amigo Engels que assumisse esse filho para livrá-lo da situação com a esposa, só que esse plano acabou não dando certo, a esposa descobriu que o filho era dele, ela ficou tão abalada com essa traição que acabou até adoecendo, mas no final acabou ficando com ele até o final da vida. E outro fato também relevante na vida de Karl Marx é que ele teve envolvimento com instituições, sociedades secretas, né? Como a maçonaria, por exemplo. Ele fez parte de uma sociedade secreta chamada Liga dos Justos, que depois ficou conhecida como Liga dos Comunistas. Segundo algumas fontes também, ele foi maçom
e chegou até o grau 32. Por que eu estou enfatizando esses fatos da vida pessoal de Karl Marx? Em primeiro lugar, porque quando você estuda marxismo na escola ou na universidade, os professores geralmente não falam dessas coisas que eu estou falando. Esses textos da parte da juventude, que só foram publicados muito depois da morte de Karl Marx, geralmente não são explorados nas escolas e nas universidades. Porque, geralmente, desses espaços, as pessoas entendem que o que importa são as ideias das pessoas. E a vida, a conduta pessoal delas, pouco importa. Então, por isso, eles não se importam com esse tipo de coisa. Geralmente, se você mostrar um escrito desse para alguém, algum marxista, ele vai dizer que o que Karl Marx falou na poesia lá sobre o diabo ali era uma figura de linguagem. Então, sempre se ameniza essas coisas. Porém, para nós que somos cristãos, a Bíblia nos fala o seguinte, em Timóteo, 2 Timóteo 3, verso 14, Paulo, se dirigindo a Timóteo, diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então, aqui, Paulo deixa claro que não é só importante você aprender, né, e permanecer naquilo que aprende, mas também saber de quem você aprende. Por exemplo, Karl Marx ele escreveu muito, o principal assunto da obra dele é a economia. Ele escreveu muito sobre a questão da economia. E na vida pessoal, ele nunca lidou bem com as finanças. Sempre foi um cara muito atrapalhado assim, por questão das finanças. Precisava sempre tomar um empréstimo para pagar outro. E aí, se uma pessoa que não administra bem suas finanças vai lhe ensinar sobre economia, você não leva isso em consideração, você vai ouvir conselhos de uma pessoa que está falando sobre um determinado tema e ela não tem coerência com a vida em relação ao que fala. Então, isso é importante. Também tem um texto de Lucas 6,45 que diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então, pensem sobre isso, amados. O que um homem que afirmou aquelas coisas sobre Deus, coisas tão terríveis, que via na figura do diabo alguém admirável, né, que é um símbolo de liberdade, o que uma pessoa que tem esse tipo de crença pode ensinar para nós que somos cristãos. Reflita sobre isso. Próximo slide, meu amigo. Bom, dito isto, agora nós vamos passar para expor de forma resumida a essência do marxismo. O que é que Marx ensinava? O que é que ele propôs na sua teoria? Antes de propriamente entender a espinha dorsal do pensamento marxista, é importante nós entendermos qual foi o método que ele usou para chegar nas suas conclusões. Para nós que somos cristãos, que acreditamos na palavra de Deus, aquilo que nós pensamos sobre a verdade, sobre a vida, nós partimos de um ponto, que é a palavra de Deus. Marx, para ele construir aquilo que ele considerava como verdade, aquilo que era justo, que era o modelo de sociedade, ele não partiu, obviamente, das escrituras. Ele usava um método chamado materialismo histórico. Para entender melhor o que é materialismo histórico, eu peguei uma definição dada por um filósofo, um escritor que seguia as ideias de Karl Marx, era marxista, chamado Jean-Paul Sartre, era um francês que, inclusive, foi ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. E Jean-Paul Sartre definiu da seguinte maneira o materialismo.
O que é materialismo, senão o estado do homem que se afastou de Deus? Ele passa unicamente a preocupar-se com seus interesses. Então, o materialismo é a maneira de você abordar a vida em que você não considera nenhum fato, nenhuma força superior, sobrenatural, que está além dessa vida material, como sendo responsável por qualquer coisa, né, dessa vida. Ou seja, materialismo significa você partir do conhecimento do homem, negando a influência de qualquer ser sobrenatural e coisas desse tipo. O marxismo é uma teoria, um pensamento que é imanente. Significa que o marxismo só acredita nas coisas dessa vida, nas coisas que são mensuráveis, que são palpáveis, que podem ser aferidas, que podem ser submetidas a métodos científicos e comprovadas pela história. Então, esse é o materialismo. Uma visão de mundo que exclui a possibilidade da atuação de qualquer força sobrenatural que esteja fora da matéria. Já o evangelho ele é transcendente. Isso significa o quê? Que o evangelho, o cristianismo, ele afirma que a vida não se resume a este mundo físico que nós conhecemos. Ao contrário, afirma que existe uma força suprema, a qual nós cremos que é o nosso Deus, que a Escritura fala, que criou todas as coisas, e o Evangelho nos fala que depois dessa vida haverá uma eternidade, há uma vida fora desse plano. Isso é transcendência. Há uma realidade, segundo o cristianismo, que transcende a essa vida física. Já o marxismo não acreditava em nada disso, só acreditava nas coisas dessa vida, desse mundo físico. Aí você já tem a primeira incompatibilidade entre cristianismo e marxismo. A palavra de Deus afirma em Coríntios 15, 19, o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, a esperança de Karl Marx, por exemplo, se limitava só a essa vida. Próximo. O que Marx pensava sobre religião? A frase famosa de Marx é que a religião é o ópio do povo. Ópio é uma droga, né, que é extraída de uma planta e ela era usada na antiguidade até como um anestésico para deixar a consciência da pessoa alterada, e também passou a ser usada depois de um tempo como um cigarro mesmo, né? Como um fumo. As pessoas mascavam e elas percebiam que aquilo trazia uma sensação que tirava elas da consciência, da realidade, né? Fazendo com que ela pudesse experimentar uma outra realidade, né? Então, Marx, quando ele diz que a religião é o ópio do povo, ele está dizendo que a religião é como uma droga que deixa as pessoas alienadas em outro mundo, fazendo com que elas não percebam a realidade que está em volta. A realidade, na visão de Marx, que era terrível, opressiva. Então, a religião faz com que a pessoa fique cega para essas coisas e se envolva apenas com questões fantasiosas. Ele também dizia a respeito do cristianismo o seguinte: os princípios sociais do cristianismo justificaram a escravidão antiga, glorificaram a servidão medieval e sabem da necessidade de aprovar a opressão do proletariado. Marx viu o cristianismo como uma religião criada pela classe dominadora, pela classe da burguesia, né? A classe rica, para manter os seus privilégios, para manter os escravos lá na sua escravidão e o proletariado lá na sua exploração.
Então, ele achava que o cristianismo era um instrumento a serviço de um sistema opressor, burguês, capitalista, para manter o privilégio desses ricos. Olha a loucura, né, de um homem que acha na sua, digamos assim, na sua altivez, que ele é capaz de chegar a todo o conhecimento das coisas sem Deus. Ele não considerou o fato, por exemplo, que a religião, independentemente de relações econômicas, é anterior a tudo isso. Quando o primeiro homem ele tomou consciência da natureza, ele pôde contemplar a criação, o primeiro sentimento que vem ao homem é: de onde vem toda essa beleza? Quem criou todas essas coisas? A palavra diz que Deus colocou uma alma, né, no homem. Então, o homem, ele é, por natureza mesmo, um adorador, né? Independente de você falar de religião ou não, as pessoas elas vão procurar adorar alguma coisa, e a própria história prova isso. Em civilizações primitivas, que não conheceram, por exemplo, o cristianismo, essas pessoas adoravam o sol, adoravam a lua. O impulso, a potência de adorar a espiritualidade já faz parte da constituição humana. Mas Marx ele não percebeu isso. Ele via toda a vida a partir da questão da relação de patrão e empregado, né? Essa luta de classes que ele tanto fala na sua filosofia. Agora sim, nós falamos do método de Karl Marx, que foi um materialismo histórico para construir a sua teoria. E a teoria dele, basicamente, se resume nessa frase aí. Essa frase está na introdução do livro O Manifesto Comunista, que é uma das principais obras do Karl Marx. Ele diz assim: a história de toda a sociedade até aqui é a história da luta de classes. Marx começou a estudar a história da humanidade, e aí o que é que ele concluiu? Ele percebeu que em todas as épocas, desde a antiguidade, a humanidade tinha sido marcada sempre por uma luta de classes. E essa luta de classes era sempre entre uma classe opressora e uma classe oprimida. Sempre uma classe mais forte exercia a exploração, né, sobre a mais fraca. Então, ele resumiu a história da humanidade nisso aí, numa luta de classe. E esse ponto é fundamental. Toda a teoria de Karl Marx parte de dividir a sociedade em classes. Basicamente, essas classes, de um lado, a burguesia, que é o patrão, é aquele sujeito que tem mais posses, e o trabalhador, né, que ele chama de proletário, ou a classe proletariada, que é aquele que é empregado, que precisa vender a sua mão de obra, o seu trabalho. Então, com base nisso, é que Marx vai desenvolver a sua teoria, né? Ele achava que a relação, o sistema capitalista de você ter um patrão e um empregado era um sistema totalmente injusto, porque o empregado, por mais que ele estivesse vendendo ali o seu trabalho, ele não vendia a sua mão de obra completamente. Por exemplo, vamos supor que um funcionário de uma fábrica estivesse construindo sapatos. Aí, durante o dia, um funcionário conseguia construir 10 pares de sapatos. O salário desse funcionário correspondia a 4 pares de sapatos, um exemplo. E aqueles 6 que ele produziu a mais, ali era o lucro do patrão. Ele chamava isso de mais-valia. Então, ele achava assim, que qualquer salário nunca vai realmente pagar o trabalho de alguém, porque vai produzir mais lucro para o patrão, e isso é opressor, isso é injusto.
Uma outra coisa assim, que Marx percebeu, que ele achava a raiz de toda a tirania, de todas as injustiças e desigualdades da humanidade, é o que ele chamava de propriedade privada. Segundo Marx, quando a humanidade estava num estágio muito selvagem ainda, existia um sistema comunista muito natural, muito primitivo. De que modo? As pessoas não tinham propriedades privadas, ou seja, ninguém era dono de terra. Tudo era de todo mundo, ninguém era dono de nada. E as pessoas trabalhavam apenas para ter o que comer, para satisfazer suas necessidades mais básicas. Segundo ele, nessa sociedade aí, primitiva, também não existia a família, que ele chama de família monogâmica burguesa, né? Que é a família conforme Deus estabeleceu. Segundo ele, nessa sociedade primitiva, as mulheres praticavam relações sexuais com todos os homens da gens. Gens é a palavra que ele usa para se referir àquelas tribos, né? Aqueles grupos de pessoas que viviam ali num determinado local. Aí ele falava que um homem ele tinha sexo livre com todas as mulheres, não existia a questão do casamento, e os filhos dessas mulheres não tinham um pai, ninguém sabia quem era o pai. Por isso não tinha como deixar herança para ninguém. Até que a humanidade foi evoluindo ao ponto de um homem fazer a primeira cerca num determinado pedaço de terra e dizer: isso aqui é meu. Quando surgiu a propriedade privada, aí foi a origem de todo o mal, de todos os problemas da humanidade. Foi a propriedade privada na visão de Karl Marx. Porque isso foi o que fez com que, ao longo do tempo, alguns acumulassem muito, tivessem muito, e outros não tivessem quase nada. Então, ele era radicalmente contra a propriedade privada. Na sociedade que ele propunha, não poderia haver propriedade privada. Tudo teria que ser de todos, né? O pensamento de Marx é coletivista. Ele tira, digamos assim, todos os direitos individuais e transfere isso para a coletividade. Aqui nós temos um outro problema, porque a palavra de Deus ela é totalmente contrária a essa ideia de Marx. Ela garante o direito à propriedade privada. Lá em Êxodo 20:15, um dos mandamentos que Deus dá para Moisés é: não furtarás. Ou seja, você só pode roubar algo que não é seu. Portanto, Deus reconhecia o direito de uma pessoa ter posses. No capítulo 20, versículo 17, há um mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Ou seja, a palavra de Deus, ela reconhece o direito das pessoas terem propriedade privada. Então, nesse ponto, mais uma vez, marxismo e cristianismo são completamente contrários. Bom, um outro conceito na filosofia de Karl Marx é o que ele chamava de infraestrutura e superestrutura. Ele dividia a sociedade nessas duas camadas. Imagine o exemplo de um prédio, de um edifício. A infraestrutura seria o alicerce desse prédio, a base. E a infraestrutura é o sistema econômico que essa sociedade adota. Por exemplo, a nossa sociedade, desde a época de Karl Marx até hoje, tem o capitalismo como sistema econômico predominante. E aí, por ter a infraestrutura, por ser o capitalismo, que Karl Marx, achava um sistema opressor, um sistema que estava a serviço da classe dominante para explorar
os trabalhadores. Então, ele entendia o seguinte, que a base desse sistema capitalismo é que constrói a superestrutura, que são os valores, os costumes de uma sociedade, os princípios. Por exemplo, tudo que está lá na superestrutura, religião, direito, educação, moda, ideias, existe para sustentar o capitalismo. Então, a religião é a religião dos capitalistas, que vai ensinar como manter esse sistema de domínio dos pobres. O direito, numa sociedade capitalista, reflete os interesses dos capitalistas. Então, as leis vão ser para beneficiar os patrões e manter os empregados ali na escravidão. A política, a educação, tudo, todos os valores da sociedade vai simplesmente servir de garantia dos privilégios dos capitalistas, opressores burgueses. Então, para Karl Marx, a maneira de resolver isso era a revolução. Ele afirmou o seguinte, uma frase muito conhecida de Karl Marx: os filósofos se limitaram a interpretar o mundo. O que importa é modificá-lo. Ou seja, a filosofia de Karl Marx, ela não é só uma maneira de analisar a sociedade, entender a sociedade. Ela é, antes de tudo, uma proposta de transformação da sociedade. Ele quer realmente modificar. E, para fazer isso, ele propõe a revolução. Outra frase também de Karl Marx, conhecida, é a seguinte: os trabalhadores não têm nada a perder em uma revolução comunista, a não ser suas correntes. Essa frase ele promete aos trabalhadores aí que, se eles acreditarem nas suas ideias, né, e levarem a cabo uma revolução comunista, eles então seriam livres de suas correntes e estariam muito felizes num país de um sistema comunista. De que maneira se daria essa revolução? Seria uma luta mesmo, uma luta de classes, onde trabalhadores pegariam em armas e tomariam o poder dos governantes capitalistas. Tomaria mesmo na base do tiro, da foice. Teria que ser uma coisa assim, a princípio, né? Essa ditadura do proletariado teria que ser implementada por meio da violência, da força, da tomada do poder. Aqui, amados, nós devemos nos deter um pouco e pensar o seguinte: nós, como discípulos de Jesus, como cristãos, e cremos nas Escrituras Sagradas, fomos chamados para transformar a sociedade no sentido de modificar os sistemas políticos, de fazermos revoluções para mudar, digamos assim, todas as injustiças dessa terra. Nós somos chamados a isso. Será que o próprio Jesus ele tinha esse objetivo quando veio ao mundo? A resposta é um claro e enfático não. Jesus foi rejeitado pelos judeus exatamente por essa razão. Os judeus esperavam um Messias que fosse lutar contra o Império Romano para restaurar o reino de Israel. E a expectativa que eles tinham em relação a Jesus é que ele pudesse liderar uma revolução ali mesmo dos judeus para libertar o povo de Israel do Império Romano. E Jesus, ao contrário disso, certa vez, ele disse o seguinte: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, numa situação onde ele foi perguntado sobre a questão dos impostos, dos tributos, que era uma injustiça, entre aspas, né, praticada ali contra os judeus, e de fato, eu poderia até tirar essas aspas, porque os tributos de fato eram pesados.
o que é que Jesus disse? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso foi uma coisa que desapontou totalmente aqueles que defendiam a revolução contra o Império Romano. Mas, em João 18, do verso 36 ao 37, Jesus comparece perante Pilatos e, quando ele está sendo interrogado, Jesus diz o seguinte a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu o dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Esse texto é importantíssimo, porque tem muita gente que se diz cristã por aí, que chega a afirmar o absurdo de que Jesus era comunista, que vê um comunismo nos evangelhos ali. E esse texto, claramente, Jesus disse que o reino dele não é desse mundo, que se fosse, ele poderia recrutar os servos dele, os anjos, e pelejar para não ser entregue aos judeus. No entanto, ele não fez nada disso, ele mesmo se entregou, ele disse que vocês procuram quem? Eis-me aqui. Então, contraria toda essa possibilidade de um Jesus revolucionário. Além disso, no verso 37, Jesus diz claramente, quando Pilatos diz, então tu és um rei, ele diz, para isso vim ao mundo, e a fim de dar testemunho da verdade. Então, para que ele veio ao mundo? Para dar testemunho da verdade. Jesus veio a esse mundo não para transformar os sistemas políticos desse mundo, as estruturas econômicas desse mundo. Ele veio para dar testemunho da verdade de Deus, trazer as boas novas do Evangelho. Ele veio para denunciar o pecado das pessoas, trazer uma mensagem de arrependimento, para que essas pessoas se voltassem para o seu Criador. Essa é basicamente a obra de Jesus e, naturalmente, morrer pelos nossos pecados para nos reconciliar com o Pai. Então, esse é a obra de Jesus nessa terra, não tem nada a ver com modificar sistemas políticos. Outra coisa também que destrona completamente a ideia de qualquer comunismo na Bíblia, ou qualquer associação do cristianismo com o marxismo, é o fato de que as relações hierárquicas, as relações baseadas no princípio de autoridade, foram claramente estabelecidas por Deus. Vejamos o que diz Paulo em Efésios 6, de 5 a 9. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne. Paulo começa dizendo aqui, no tocante às coisas da carne, daquilo que envolve as questões da humanidade aí, vocês devem obedecer aos seus senhores. Vocês só não devem obedecer, isso aqui é dito implicitamente, quando algum patrão der uma ordem que transgrida diretamente o mandamento de Deus, que te leve a pecar. Aí, nesse caso, você não precisa obedecer. Mas, segundo a carne, é isso. Você deve obedecer ao seu Senhor. Interessante que, quando ele diz aqui, vós, servos, obedecei a vossos senhores, aqui não é nem ainda a questão de trabalhadores, assalariados, empregados, como a gente conhece nos dias de hoje, que tem um contrato de trabalho, que tem uma lei trabalhista que assegura direitos. Não. Esses servos para os quais Paulo está dizendo obedecei a vossos senhores eram escravos, porque na época de Jesus ali havia um sistema de escravidão, era comum naquelas sociedades. E muitos daqueles escravos se converteram ao cristianismo. E alguns senhores também, donos de escravos, se converteram. Então, Paulo está dizendo o quê?
agora que vocês se converteram, vocês devem fazer uma revolução para derrubar os senhores de escravos. Nada disso. Paulo agora vai colocar o padrão de Deus para que eles vivessem dentro daquela estrutura que já estava estabelecida. Então, ele diz, vós servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E depois de dar essa direção aos servos, dizendo assim, olha, como servos vocês devem obedecer, não de qualquer jeito, mas como se vocês estivessem obedecendo ao Senhor com todo zelo, não sendo fingidos, obedecendo só na presença, não como se tivesse que bajular homens, mas sendo diligentes, né? Servindo de boa vontade, sendo servos que são disponíveis, que não, digamos assim, não são pessoas que vivem reclamando do que fazem, pelo contrário. Mas ele não dá esse princípio só para o servo. O mesmo Senhor é Deus, tanto do servo como do Senhor. O mesmo Deus é Deus do empregado, mas é Deus do patrão. E ele dá diretrizes para ambos. Ele vira para os senhores, Paulo, e diz assim, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Ou seja, as mesmas coisas que ele disse no versículo de cima, tratem bem, com boa vontade, entendendo que esses servos aí, eles são filhos de Deus, como você é filho de Deus. Então, ele continua o texto dizendo, vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e o vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, Senhor, olha, patrão, você tem uma autoridade realmente sobre esse servo, mas você não vai exercer isso de qualquer maneira, explorando, escravizando, ameaçando, sendo um patrão perverso. Não, você tem que ser um patrão que vai tratar o seu servo da melhor maneira, sendo justo, dando-lhe um bom salário, isso aí fazendo uma aplicação para os dias atuais, enfim, sabendo que Deus vai lhe pedir contas. Então, resumindo, Deus não vai eliminar o princípio de autoridade porque possa haver desvios ou um exercício ruim dessa autoridade. Não é porque existem patrões que abusam da sua autoridade que Deus vai destruir o princípio da hierarquia, o princípio da autoridade. Não é porque existe um marido, por exemplo, que abusa da autoridade para com sua mulher que Deus vai liberar esse princípio de autoridade. Não é porque a mulher não se submete ao marido que ela vai ser isenta do mandamento que Deus deu para ela. Ou seja, Deus estabelece um princípio. E quem ferir o princípio da maneira como ele deixou para exercer, vai dar conta a Deus. Naquele dia que o Senhor há de julgar cada um. Então, perceba que sempre há uma relação de equilíbrio na maneira como Deus estabeleceu a autoridade. Assim como ele disse, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, submetei ao vosso marido. Ele disse a esse marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Então, perceba, uma mulher que se submete a um marido que a ama como Cristo amou a igreja, ela vai estar sendo muito bem realizada nessa relação, sendo muito feliz naquilo ali. Porque Deus estabeleceu princípios para que fosse exercida essa autoridade. Não é segundo a carne que nós devemos exercer a autoridade. Agora, o marxismo, ele acha o sistema de autoridade já opressivo por si só. Para uma feminista, por exemplo, uma mulher que diz assim, eu me submeto ao meu marido.
Por mais que essa mulher esteja feliz em fazer isso, por mais que ela ame esse marido cuide dela, e ela seja a pessoa mais feliz do mundo nessa relação, a feminista marxista olha para ela e diz assim: coitada, é uma oprimida, é uma escrava, porque eles entendem que o princípio da autoridade é algo ruim que tem que ser combatido. Eles defendem um princípio da igualdade. Mas não é assim que funciona nas Escrituras. Deus, ele é um Deus de ordem e decência. Quando não há autoridades definidas, existe a confusão e o caos. E o sistema bíblico nunca foi assim. Sempre foi baseado no princípio da autoridade. Até mesmo a própria Trindade revela esse princípio. O filho, ele se submeteu ao pai em tudo. E aí, queridos, voltando à questão do marxismo, Karl Marx, então, defendia aquela revolução armada, os trabalhadores, o proletariado derrubando o governo opressor burguês e assumindo o poder. E isso foi levado a cabo. Isso foi colocado em prática pela primeira vez na Rússia em 1917, com a famosa Revolução Russa. Naquela época, 2 membros do Partido Comunista Soviético, o Lenin e o Stalin, eles seguiam as ideias de Marx e influenciaram lá os trabalhadores russos, que a Rússia estava vivendo uma situação muito difícil na época, e conseguiram tomar o poder, derrubar lá o governo que existia na época. E aí o que aqui ocorreu? Aquele sonho que Marx pregava, que se o comunismo chegasse no poder, seria uma sociedade igualitária, sem propriedade privada, todo mundo tendo as mesmas coisas. Será que foi assim que aconteceu? Não, muito pelo contrário. Quando eles chegaram ao poder, o Estado confiscou todas as propriedades, a primeira coisa, ou seja, uma pessoa que tinha lá 200 tarefas de terra, lá onde ela plantava alguma coisa, aquela terra foi tirada dela e transferida para o Estado, porque ninguém poderia ter propriedade privada no comunismo. Imagine o cara que estava produzindo ali 200 sacas de feijão. O Estado tomava aqueles 200 sacos de feijão para distribuir para quem não tinha feijão. E você não podia vender, aquilo não era seu. O que aconteceu? Como a minoria era quem produzia, tiraram da minoria produtiva e distribuíram para todo mundo. O máximo que eles conseguiram fazer foi distribuir a fome e a escassez. Chegou um momento que virou um caos, a fome se espalhou na Rússia, milhares de pessoas morrendo de fome. O Estado se tornou um Estado extremamente repressivo, violento. A religião oficial era o ateísmo, qualquer outra religião era proibida, existia uma polícia secreta, tinha que fiscalizar se alguém estivesse fazendo alguma reunião religiosa, um culto numa casa, fosse denunciado, como ainda é assim na China, por exemplo, atual. Essas pessoas eram presas se você fosse cristão e não negasse a sua fé. Milhares de cristãos, nesse período lá da União Soviética, foram presos e mortos, outros mandados para campos de trabalhos forçados. Eles pegavam essas pessoas e usavam a mão de obra delas para construírem obras, né, para o Estado, obras de uma ponte, por exemplo. E aí, muitas vezes, as pessoas viviam em condições degradantes, sem saúde, expostas a um inverno rigoroso que tem na Rússia, trabalhando muitas vezes com temperaturas abaixo de 0 grau, e a maioria delas morriam. O saldo disso aí foram mais de 30 milhões, aproximadamente 30 milhões, alguns dizem 20 milhões, outros 30, mas por volta disso aí, de mortos só na Rússia, promovidas pelo o regime comunista.
uma coisa que acontece nessas ditaduras comunistas é que o líder passa a cultuar a sua imagem, né, como se ele fosse quase um deus, botar fotos dele em todos os lugares. E foi assim que Stalin fez. Só pode ter o Partido Comunista, não pode ter outros partidos, não tem eleição. Por exemplo, Cuba é um país comunista. Fidel Castro ficou no poder quase 50 anos, imagina aí, o mesmo homem, quase 50 anos no poder. Quem discordava de alguma coisa era preso, era torturado. Isso aconteceu também aqui em Cuba, que é um país mais próximo da gente, e houve muitos presos políticos, muita perseguição a quem discordava do regime. O Estado, no socialismo, o Estado é visto como um deus. Ele é quem tem que suprir, quem tem que fornecer tudo para as pessoas, e ele se mete na vida particular das pessoas. Ele diz o que você pode fazer com seu filho, o que não pode. Ele que assume a educação do seu filho. Então, não é à toa que você já percebe, né, uma influência assim, parecida nos nossos dias. Não é à toa, por exemplo, que cada vez mais a idade de uma criança se matricular na escola é reduzida. Antigamente era 6 anos, 7 anos. Hoje isso já está em 4 anos. Porque a ideia é que o Estado possa, cada vez mais cedo, incutir nas crianças aqueles princípios, né, que eles pretendem, princípios anticristãos, porque o cristianismo sempre foi um obstáculo para a implantação do comunismo. Aí nós temos o saldo da experiência comunista pelo mundo afora. Os países que adotaram esse regime totalizaram cerca de 100 milhões de mortos ao redor do mundo. Pode passar, meu. O marxismo pode ser comparado como uma religião, desculpem, pagã. Porque o que caracteriza uma religião? Toda religião tem uma coisa em comum. Toda religião oferece uma explicação sobre a criação do mundo, como as coisas vieram a existir, a queda, ou seja, como é que entrou a maldade, a perversidade, as coisas ruins do mundo. E a redenção, como é a solução que essa religião apresenta para colocar o mundo em ordem. O marxismo ele tem todos esses elementos. Qual é a visão do marxismo para a criação? A matéria é autocriada e autoprodutiva. É aquela visão darwinista de que a vida veio de uma explosão, etc. E depois as coisas foram evoluindo. Isso tudo por uma causalidade assim da natureza, né? Sem nenhuma intervenção divina nesse processo. Então, essa é a visão do marxismo em relação à existência da vida, à criação. Em relação à queda, o correlativo do marxismo para a queda, para a origem do sofrimento e da tirania, é a origem da propriedade privada. Para eles, antes da propriedade privada, era o paraíso. Havia um comunismo ali, todo mundo era igual, e era muito bacana. Quando entrou a propriedade privada, aí foi a origem de todas as injustiças no mundo. E qual é a visão do marxismo em relação à redenção da humanidade? O marxismo acredita que a humanidade só pode ser redimida, né, através da revolução. Derrubem os tiranos e recriem o paraíso original do comunismo primitivo. Através da revolução e a implantação do sistema comunismo, vai trazer a justiça e a equidade para todos os povos aqui nessa terra. Essa é a visão de redenção da humanidade, segundo Karl Marx. Fazendo um contraponto em relação
a cosmovisão marxista com a cosmovisão cristã desses mesmos pontos. Nós sabemos e cremos, pela palavra de Deus, que a criação do mundo, né, a criação de todas as coisas, não se deu pela matéria, como cria Karl Marx. Antes, todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. Existem vários textos, eu coloquei alguns que afirmam essas coisas. Um dos mais conhecidos nossos é João 1, de 1 a 3, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. A queda, o que é que a palavra de Deus nos diz sobre a queda? Qual é a verdadeira razão das desigualdades, das injustiças que existem no mundo? Seria a propriedade privada? Segundo a palavra de Deus, não. Seria o pecado. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a verdadeira razão da queda foi a desobediência do homem a Deus, e por causa disso o pecado entrou no mundo e gerou todas as coisas terríveis que nós vemos no planeta nos dias de hoje. E a redenção? Qual é a solução que Deus encontrou para redimir a criação? A redenção, segundo o cristianismo, se dá por meio do sacrifício de Cristo, que reconcilia com Deus todas as coisas, através do seu reino, no coração do homem. Só haverá total justiça e perfeição no reino eterno, quando o Senhor estabelecer novos céus e nova terra. Colossenses 1:20 fala sobre isso. 2 Pedro 3:13 afirma o seguinte: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, a palavra de Deus diz que só vai habitar a justiça nos novos céus e na nova terra, ou seja, no reino eterno, quando esse mundo aqui chegar ao seu fim. Então, percebam que se alguém se diz cristão e marxista ao mesmo tempo, certamente essa pessoa não entendeu o que é o cristianismo, o que o cristianismo afirma, ou não entendeu bem o que o marxismo afirma. Essa pessoa ela realmente precisa revisar aquilo que ela declara crer, porque não é possível, é uma questão de lógica. São duas coisas frontalmente opostas. Não tem como conciliar. Então, ou você é cristão ou é marxista. Você precisa escolher um dos dois. Os dois, ao mesmo tempo, não é possível. E aí, Amel, até o momento, eu apresentei aquilo que é conhecido como o marxismo histórico, ou o marxismo clássico, as ideias de Karl Marx. Só que o que ocorre é o seguinte: essas ideias, conforme Karl Marx desenvolveu no século XIX, de liderar uma revolução do proletariado, pegando em armas para derrubar o sistema, isso já foi testado e foi uma catástrofe, de modo que até mesmo vários filósofos e intelectuais de esquerda se desapontaram com os resultados que eles observaram na prática lá com Stalin na Rússia. Depois de tantos mortos que eles testemunharam lá, eles viram que o marxismo deu errado em alguma coisa. Então, eles, a partir daí, sentiram a necessidade de reformular, de dar uma nova cara para o marxismo, né? De mudar algumas coisas que Karl Marx teria pensado anteriormente. E é o que chamamos hoje, o marxismo atual, é o marxismo cultural. Eu penso que, eu não sei, acho que eu já falei bastante,
Ainda tem aí uns 3 slides. Eu não sei se eu entro e concluo. Eu falo do marxismo cultural, que é o marxismo hoje, e aí, quando eu começar a falar dessa parte, aí vocês vão perceber, mas na prática, como é que ele opera na prática, o marxismo cultural. É uma coisa que está mais ligada agora com a nossa realidade. A minha dúvida é a seguinte: eu continuo agora ou deixo para o próximo encontro essa parte aí do marxismo cultural? A Mel? Eu estava sem conseguir ativar o áudio aqui. Ah, tá. Me socorro. É porque com o slide, a tela compartilhada, estava sem conseguir ativar o áudio. Tranquilo. Você vai... Quanto tempo para terminar você acha aí? No mínimo, aí uns 15 minutos. Então, acho que dá para terminar. Pode seguir. Pronto. Então, vai para a próxima tela. Então, amados, o que ocorre é o seguinte: o marxismo acabou, digamos assim, porque ele falhou na prática. Pode voltar o slide anterior aí, meu. Na verdade, não. O marxismo ele ganhou novas formas de operar, digamos assim. Se você puder recuar o slide aí, Amel, eu agradeço. O que ocorreu Vai falando aí que eu vou tentar voltar foi aqui. que... Beleza. O que ocorreu foi o seguinte: após os anos de 1930, depois dessa catástrofe lá na Rússia, principalmente, alguns pensadores, alguns filósofos, intelectuais marxistas, professores de universidades, eles criaram um instituto de pesquisas sociais. Era um centro de estudos da obra de Karl Marx, exatamente uma tentativa de revisar para continuar, digamos assim, naquela busca de transformar a sociedade por meio do marxismo, porém fazendo algumas adaptações, corrigindo algumas coisas, digamos assim. E esses caras, pode deixar esse slide aí, é esse aí. Esses caras, para quem já fez algum curso superior na área, principalmente de humanas, já ouviu ou história, já ouviu falar muito de alguns nomes que estão aí. São, digamos assim, o movimento de intelectuais marxistas que ficou conhecido como a Escola de Frankfurt. Theodor Adorno, Max Horkheimer, Lukács e Antônio Gramsci, que era um italiano, né? Então, esses caras começaram a estudar e a escrever sobre a obra de Marx, e a grande sacada deles foi entender o seguinte: a maneira como Marx pensou estava errada num ponto. Marx queria mudar a sociedade, mudando primeiro o sistema de capitalismo para socialismo, né? Fazendo a revolução, para depois ele mudar as ideias, mudar os valores da sociedade, impondo os valores comunistas. Então, Marx pensou que era mais funcional começar a mudança pela infraestrutura, pelo sistema econômico, do capitalismo para o socialismo. E esses pensadores de Frankfurt, eles vão dizer o seguinte, que Marx estava errado nesse ponto, que eles deveriam, quer dizer, a forma mais eficaz era mudar, começando pela superestrutura. Primeiro, modificando os valores. Primeiro, era necessário mudar os costumes da sociedade. Era necessário atacar a visão de mundo da Europa Ocidental. Eles chamam de pensamento ocidental, que é baseado no pensamento judaico-cristão. Então, era preciso atacar esses valores como família, por exemplo, essa ordem monogâmica, né, do casamento monogâmico, atacar as bases da religião cristã e se infiltrar na cultura. Então, essa frase de Gramsci,
ela é bem ilustrativa dessa ideia aí. Não tome quartéis, tome escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. O que houve a partir desses marxistas aí de Frankfurt, da escola de Frankfurt, foi uma mudança de estratégia. Agora não seria mais um marxismo que ia pregar uma revolução armada e coisas do tipo, como foi lá com Karl Marx. A ideia é fazer uma revolução dos valores, dos costumes. Pode passar. É exatamente aquilo que nós vivemos hoje. Na verdade, eu até esqueci de comentar ali os pontos abaixo. Eu ia precisar do slide anterior mesmo. Então, Antônio Gramsci, na obra dele, chamada Cadernos do Cárcere, ele ficou preso, né, muitos anos, e na prisão ele escreveu essa obra, aí, onde ele defende alguns conceitos de como os comunistas deveriam atuar, digamos assim, nesses tempos contemporâneos, os tempos atuais. Ele defendia a ocupação dos espaços, ele defendia que os intelectuais deveriam ocupar os espaços na sociedade, nas universidades, nas escolas, nas instituições, para difundir as ideias marxistas nessas instituições. De fato, quem já fez aqui um curso superior, se eu perguntar algum autor conservador, algum autor que eles estudaram na faculdade que não seja marxista, provavelmente as pessoas não sabem dizer o nome de um. Todos esses autores aí, estudados na faculdade, são autores marxistas. Há um domínio completo nas universidades e também nas escolas públicas desses autores. Você não tem autores conservadores sendo estudados, discutidos nessas instituições públicas. Depois, o Gramsci e também o Horkheim, entre outros, Marcuse, eles defenderam a teoria do pensamento crítico, que consiste na desconstrução da cultura ocidental. O relativismo é a ideia de que não existe uma verdade absoluta. Isso é muito comum nos dias de hoje. As pessoas falam sobre algum tema, aí você faz alguma afirmação, você diz, não, o homem deve ser assim, o homem deve ser protetor, deve ser corajoso. Você faz uma afirmação dessa. Alguém já diz logo assim, não, isso aí é a sua verdade. É a sua verdade. Mas não significa que seja verdade, porque cada um tem a sua verdade. Esse é o relativismo que desconstrói qualquer tipo de verdade absoluta, né? Então, essa ideia de desconstruir os conceitos que todo mundo acreditou que eram certos e que vivia pautado por essas coisas, sofre um ataque muito pesado do relativismo. E aí vem também a ideia do politicamente correto, que são certas ideias, sofismas, que se tornam verdade para as massas, para todo mundo. Quem questiona é rotulado de autoritário, machista, homofóbico, fundamentalista, moralista. Por exemplo, uma coisa que é ensinado, assim, propalado nesses dias de hoje, é que você deve respeitar a diversidade. E isso é uma ideia bonita, né? O respeito à diversidade, uma ideia até aí tudo bem, ninguém de bom senso vai discordar, mas isso, na verdade, significa aceitar que a diversidade afirme qualquer coisa contra a verdade de Deus e você não possa falar nada, senão você não está respeitando. E se você tem uma opinião contrária, você é rotulado de uma forma muito pesada. E como as pessoas não querem ser vistas dessa forma, elas, então, preferem repetir aquilo que é politicamente correto, né? Que é tido como a verdade desse tempo aí, que todo mundo acha o certo. Pode passar. E aí, finalmente, esses teóricos aí
da Escola de Frankfurt perceberam que na década de 60 havia toda uma geração ávida por praticar sexo sem compromisso e livre de constrangimentos sociais. Espertamente, eles denunciaram a repressão do comportamento a partir da obra de Freud, prometendo-lhes a liberdade sexual. Assim, ganharam a simpatia de grupos feministas e gaysistas, que se organizaram tomando esses fundamentos teóricos como base de suas reivindicações. Posteriormente, os marxistas foram agregando outras pautas, como negritude, ambientalismo, imigrações, entre outros. Ou seja, o marxismo cultural percebeu que havia jovens ali, rebeldes, né, querendo viver todo aquele ímpeto das coisas que estavam fervilhando ali na sua cabeça, querendo liberdade sexual, movimento hippie. O que é que os caras fizeram? Eles escreveram obras exatamente apoiando esse tipo de coisa e dizendo que a sociedade judaico-cristã, né, esses valores ocidentais, reprimem a sexualidade das pessoas e isso é um tipo de opressão que as pessoas não podem aceitar. Então, com isso, movimentos como o movimento gay, o feminismo, foram acolhidos para dentro do marxismo, do pensamento de esquerda. E aí a pauta do marxismo deixou de ser só aquela divisão de classe do marxismo clássico ou histórico, né, de empregados contra patrões. Então, eles passaram a defender as pautas desses grupos, que são chamados de minorias. Pode passar. Já estou finalizando agora. Bom, então, nesse cenário atual, há uma imposição dessa nova moralidade marxista, digamos assim, ou a moralidade do politicamente correto. Essa mentalidade recupera aquele dualismo da luta de classe, que é a essência do marxismo. Sempre coloca o opressor versus o oprimido e expande, ele expande esse conceito agregando novos grupos, novas pautas, né? Decide-se de antemão quem é o culpado e quem é a vítima, de acordo com o seguinte esquema. Os pobres são os oprimidos dos ricos. Os negros são os oprimidos dos brancos. As mulheres são as oprimidas dos homens. Os filhos são os oprimidos dos pais. Os alunos são os oprimidos dos professores. Os homossexuais são os oprimidos dos heterossexuais. É um discurso de vítima. Uma classe é sempre culpada e a outra é sempre vítima. Então, uma coisa que o marxismo fez muito bem foi dividir a sociedade para conquistar. Dividir entre um grupo que é opressor e outro oprimido, um grupo que é culpado e outro que é sempre vítima. Esse é um pensamento, obviamente, equivocado, porque você não pode partir de um princípio que todos os negros são vítimas e que qualquer situação entre um branco e um negro, você já tem que tomar partido de imediato para o negro. Porque você não pode pensar que todo branco ele é um opressor, é uma pessoa má, racista, que não gosta de negro. Todo branco, todo indivíduo branco é assim, só pelo fato de ser branco. Obviamente que isso não faz sentido. E todo negro, será que ele é sempre o oprimido? Será que não tem negros também que oprimem outros negros, que são maus, né, que abusam de poder em relação a outros? Então, a Escritura não vai por aí. A Escritura vê todos como pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem faça o bem. Quando nós temos essa mentalidade, nós caímos naquele perigo, digamos assim, de achar, por exemplo, que numa relação de um homem e de uma mulher, essa mulher é sempre a vítima. Então, parece que ela não é pecadora, parece que ela não tem
instintos também terríveis, e que ela peca. Então, a gente já inocenta uma mulher antes de entender qualquer situação, porque a gente é do lado do oprimido. É esse tipo de equívoco que é comum hoje na sociedade. Então, aqui foi só para vocês entenderem de que maneira que o marxismo está presente nos grupos atuais hoje aí, nos movimentos atuais. Todo movimento que divide a sociedade, ele tem origem no marxismo. E aí, nas próximas oportunidades, eu vou entrar de forma mais específica no movimento de ideologia de gênero e no movimento feminismo, para a gente perceber de que maneira que essas ideologias afetam a nossa vida, muitas vezes sem que a gente se dê conta. Então, aqui foi só digamos assim, um panorama para que a gente possa entender a parte mais prática, que vai ser nos próximos encontros, mas era importante fazer esse histórico, digamos assim, para que a gente entenda de onde é que vem todas essas coisas que estão aí no dia a dia da gente, né? Então, me desculpem aí pelo tempo, eu sei que foi um tempo um pouco longo, mas que o Senhor nos abençoe e nos ajude a viver o Evangelho em tempos tão difíceis, né? Tão marcados por uma guerra entre ideologias, e que a nossa visão seja dada sempre pela palavra de Deus, para que não nos conformemos a esse século. Beleza, Gil.